Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia aqui no plenário desta casa, pela TV Assembleia, agora também pelas redes sociais, via Facebook. O assunto que eu trago a essa tribuna é fruto da audiência pública que nós realizamos nessa casa com o título Desvendando o aumento e a composição da fatura de energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul e a efetivação da tarifa social de energia elétrica de minha proposição e dos deputados Marçal Filho, deputado José Teixeira e deputado Jamil Tsunami. Nós tivemos oportunidade aqui, antes de ontem, de, por mais de 3 horas, acompanhado do presidente da Energisa, o senhor Marcelo Vinhais Monteiro, da representação da superintendência do PROCON, a senhora Patrícia Amara, da presença da doutora Rosimeire Cecília da Costa, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul e diretora-geral do PROCON de Campo Grande, que nos brindou com uma excelente palestra e o seu conhecimento na área de energia, principalmente porque faz parte do Conselho da ANEEL, que promove a revisão tarifária. Presença da Câmara de Vereadores de Campo Grande, representado pelos vereadores Valdir Gomes e pelo doutor Lívio, representação da SEDASH, através do senhor Adriano Chadid, do Ministério Público, na figura do promotor doutor Haroldo, da Defensora Pública de Dourados, a quem representou a Defensoria, a doutora Marisa Fátima Gonçalves, também um especialista nesta área, principalmente na questão da tarifa social. Tivemos o Inmetro também, representado aqui pelo doutor Rodrigo Martinez Silva, o senhor Valdir Custódio, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, o senhor Laírcio Rui Palermo, representando a Associação de Defesa dos Consumidores do Mato Grosso do Sul, representação aqui em todas as áreas, num debate extremamente proveitoso para compreendermos. E o papel desta Casa Legislativa é exatamente esse: analisar as explicações e, pelos dados e pelas informações, aquilatar se essas explicações da empresa Energisa, que desde o início vem dizendo que a reclamação de expressiva parcela da população se deve às altas taxas de temperaturas ocorridas no mês de dezembro e de janeiro, ou se existem outras informações a demandar uma investigação mais profunda com a instalação de CPI. Desde o início, essas reuniões têm sido proveitosas. O deputado Marçal Filho, em conjunto com o deputado Pedro Kemp, inaugurou essas reuniões aqui na Casa Legislativa, onde das informações nós pudemos, por exemplo, aquilatar que 170 mil consumidores, aliás, 170 mil famílias de consumidores sul-mato-grossenses que têm direito à tarifa social, não utilizam dessa tarifa, que dá desconto de até 65%, por absoluto desconhecimento. E, através dessas ações, nós estamos desencadeando, junto às defensorias públicas, junto ao Ministério Público, junto aos CRAS, porque também esses servidores precisam ser treinados, qualificados, para receber a população e orientar. Porque, na verdade, quem tem direito à tarifa social são aquelas famílias de baixa renda já beneficiárias de programa social, como o Bolsa Família, o Vale Renda, o benefício de prestação continuada, o BPC, são aquelas pessoas que têm o número de informação social, o NIS, e, para isso, ele precisa de procurar o CRAS,
fazer o seu cadastro, atualizar o seu cadastro e, com base apenas no número do NIS, né, ter direito a incluir o domicílio, que não precisa estar no nome do consumidor. Ele escolhe aquele domicílio onde ele reside com a sua família e faz a inscrição, recebendo desconto, deputado João Henrique, de até 65% na tarifa de energia. Só em Campo Grande, deputado João Henrique, são mais de 50 mil famílias que têm direito à tarifa social e não utilizam essa tarifa, seja porque os CRAs não estavam aparelhados, instruídos para poder fazer isso, seja por falta de esforço da própria companhia de energia, que pode, nas contas de energia, fazer uma grande campanha, levando a esses consumidores o esclarecimento de que depende apenas da sua inscrição no CRAS, a atualização do seu cadastro, para poder fazer jus a esse benefício, que pode injetar até 50 milhões. É a estimativa da Energisa, 50 milhões na economia do Estado e na vida dessas famílias, para melhorar a sua renda, para melhorar a aquisição no mercado, a compra de um remédio, enfim, para que ele possa ter uma renda melhor, não pagando a conta de energia ou pagando a conta de energia com valor menor, com desconto de até 65%. Fizemos uma pergunta aqui, deputado Marçal Filho, emblemática para a empresa Energisa, né, usando a experiência no nosso trabalho na Sanesul, porque a Energisa compra energia e nós temos um macromedidor que mede a energia entrada no Estado. E nós pedimos a diferença entre a macromedição e a micromedição, que são os relógios dos consumidores residenciais, comerciais e industriais. E a Energisa se apresenta pelos números uma empresa muito eficiente, porque pelos dados apresentados, nós temos uma perda de apenas 12,5%. Então, são dados e informações que nós temos agora que nos debruçarmos. E aí é muito importante, senhor presidente, do ponto de vista da Assembleia Legislativa, nos assessorar com informações técnicas. É muito difícil para um parlamentar receber uma informação de uma empresa técnica como a Energia e nós inferirmos se essa explicação está certa ou se ela está errada. E aí, deputado Marçal Filho, destaca-se da nossa audiência pública a grande responsabilidade, inclusive com o elogio de todos os participantes, no sentido de fazer com que o debate fosse plural, democrático, buscando explicações sem aquele discurso vazio do mero protesto. A energia é um aspecto técnico. Nós precisamos de ter explicações técnicas que convençam que o argumento da empresa ele é real, é concreto e deve ser levado em consideração, ou a empresa busca de subterfúgios para poder aumentar a conta de energia. Então, o PROCON se manifestou, o Inmetro se manifestou, que é o responsável pela avaliação dos relógios, dos medidores, tanto da água, do hidrômetro, quanto da energia. E aquele consumidor que se sente incomodado ou na dúvida, ele pode pedir a aferição do seu relógio pelo Inmetro, não é? Se o custo para a grande maioria dos consumidores é pequena, é em torno de R$ 9,00 e pouco a aferição do relógio. Se o relógio apresentar problemas, a Energisa responde por esse custo. Se o relógio não tiver problema, o consumidor arca com esse valor. Agora, foi importante, porque também, deputado Antônio Vaz, nós conseguimos aqui na audiência pública extrair um compromisso público da empresa Energisa de que vai investir neste ano de 2019 mais de 200 milhões na melhoria das redes rurais. Nós que somos deputados do interior, andamos pelo interior, mesmo os deputados da capitais, quando percorrem o interior, e aqui também na área rural de Campo Grande, nós temos inúmeras reclamações daquelas pessoas que residem na área rural, do baixo atendimento da Energisa.
da rede antiga, da rede deficitária, de propriedades que ficam, às vezes, 3 ou 4 dias ou mais sem energia, e nós cobramos aqui fortemente da Energisa melhorias nesse setor, e a audiência pública também produziu fruto, né, de ter, da parte da Energisa, a explicação e o compromisso firmado com esta casa de que, neste ano, vai investir mais de 200 milhões na energia rural. Quanto ao aspecto do aumento da energia, são aspectos que nós vamos continuar avaliando, nós vamos estar dialogando com a presidência desta casa, porque nós precisamos de apoio de engenheiros elétricos, de físicos, para que a gente possa aquilatar as informações e a audiência pública, ela cumprir com a sua finalidade, não é? De se esgotar nas explicações que foram dadas, ou, se for o caso, a realização a formação de uma CPI, desde que nós tenhamos fato determinado ou fato determinante. Essa casa precisa ter responsabilidade. CPI não pode ser instalada apenas para satisfazer a vontade pessoal, de um parlamentar ou de um grupo de parlamentares. A CPI é um ato de responsabilidade. Quando se instala uma CPI, a gente precisa ter evidências fortes, concretas, e aí a nossa cobrança, deputado Marçal, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Deputado Marçal Filho chamou aqui a atenção para um aspecto importante. Quando a gente lê, e às vezes nós somos incompreendidos, deputado Marçal Filho, nós não temos nada contra a nenhum comando de órgão de proteção ou quem está exercendo a sua função. Mas o órgão de proteção de defesa do consumidor, como o PROCONS e outros órgãos, ele tem que apresentar dados objetivos para a Assembleia Legislativa. O deputado Marçal chamou a atenção das matérias jornalísticas que a gente lê, são palavras ali empoladas, difícil, e você não chega a nenhuma conclusão. Por exemplo, por que multou? Qual a razão da aplicação da multa? O que foi encontrado de irregularidade? Qual é o número de reclamações, por exemplo, dessa área de energia que foi levado aos PROCONs? E do número de reclamação, quantas foram julgadas procedentes? Porque isso são dados que nos auxiliam muito na tomada de decisão. Ora, se houve 1000 reclamações e das 1000 só foram procedentes, por exemplo, 50, 30, não é? E 900 e tantas improcedentes, significa que há uma insatisfação, há uma reclamação, mas essa reclamação, às vezes, é por falta de esclarecimento. E ficou muito claro aqui, na fala da doutora Marisa, defensora pública, que muitos dos consumidores que procuram a defensoria e os órgãos de consumidores procuram, porque a conta, ela não tem a necessária clareza e a compreensão para que o consumidor entenda e compreenda como que é formada a sua conta. A parte tributária, que não tem clareza, quais são os tributos, os valores dos tributos, né? O custo da geração, o custo da distribuição. Então, isso faz com que o consumidor fique na dúvida e não compreenda porque, por exemplo, a sua conta, que era de 100 kW, foi para 200, teoricamente ela deveria dobrar de valor, e ela apresenta, às vezes, além de dobrar o valor, 50%, 60% a mais, porque ali você insere, estava numa faixa de isenção, ultrapassou o consumo de energia e passou até a COSIP, a taxa de iluminação pública, a geração de impostos, como o caso do ICMS, que faz com que a conta fique maior. Compete à empresa de energia fazer esses esclarecimentos. Tem recurso para publicidade, para que o consumidor compreenda a formação da sua conta, a formação da sua tarifa, e possa ter explicações necessárias para poder, quando procurar os órgãos de defesa do consumidor, leve uma explicação eficiente e clara que compreenda a dinâmica da formação da conta de energia. Penso que a audiência pública alcançou a sua finalidade, foi extremamente exitosa. Nós vamos agora, com as informações obtidas, perseguir outras informações para que, ao final, a gente possa dar uma resposta à sociedade sul-mato-grossense da atuação dessa casa. Eu conclamo aqui a todos os parlamentares, nós vamos ter agora, deputado Cabalmi, em abril agora, o anúncio da alta de energia. E, na verdade, isso é uma coisa, hoje o diretor-presidente da ANEEL vai estar aqui em Campo Grande. Na verdade, a participação é muito pequena.
Normalmente, o que a gente fica sabendo é que entrou em processo de revisão e quanto vai aumentar. Nós já tivemos aqui, por ação desta Casa Legislativa, uma comissão parlamentar de inquérito, deputado João Henrique, extremamente exitosa, que resultou em devolução de mais de 200 milhões, e por um fato objetivo. O que foi que aconteceu? Que a antiga Enersul teve que devolver mais de 200 milhões para os consumidores, porque, na verdade, a energia é um grande condomínio, e os condôminos pagam tudo. Todas as melhorias efetuadas pela companhia de energia, tudo aquilo que ela investe. Quando você desenvolve um programa, por exemplo, como Luz no Campo, quem paga tudo isso são os consumidores. Tudo isso é levado em consideração na formação da tarifa. Por exemplo, a questão da tarifa social. O governo federal reembolsa, mas utiliza isso na formação do preço da tarifa. Então, é muito importante, quando eu dizia aqui, qual foi a razão da Enersul fazer a devolução, é porque, quando ela levou para a ANEEL as informações dos investimentos, ela colocou um fio que custava muito mais caro do que aquela que ela utilizou na extensão das suas redes. Quando foi verificado que a fiação utilizada custava muito menos do que os preços apresentados pela Enersul, verificou-se uma grande diferença e, por essa razão, foi obrigada a devolver aos consumidores sul-mato-grossenses, além de não fazer o reajuste, compensar isso na devolução de mais de 200 milhões de reais. Portanto, essa casa, ela tem um papel muito importante, mas é muito importante que a Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Kemp, nos dê mecanismo de apoio. É muito difícil nós dialogarmos com técnicos dessa natureza, discutir, por exemplo, a energia, com técnicos qualificados nessa área, sem uma assessoria ao nosso lado, para poder dizer, ó, isso está certo, isso está errado, pergunta isso, pergunta aquilo, fazer os questionamentos. Penso que fazendo isso, essa Casa Legislativa estará cumprindo o seu papel, não apenas na área de energia, mas em outras áreas, contratação temporária de técnicos, de profissionais das áreas, para poder fazer um contraponto, porque senão nós ficaremos aqui como meros chanceladores de aumentos abusivos, que às vezes impactam violentamente a vida do consumidor. Mato Grosso do Sul é evidente que no aspecto da energia tem um problema muito sério. As pessoas questionam, por exemplo, por que São Paulo a energia é muito mais barata? Porque São Paulo é um estado extremamente adensado. Você, com uma quantidade de redes, do tamanho da do Mato Grosso do Sul, você atende uma população aí, sei lá, 50, 60 vezes maior do que a população do nosso estado. Então, como é um condômino, quanto maior o número de condôminos, menor o preço. Quanto menor o número de condôminos, maior o preço. Estados pouco populosos, como o do Mato Grosso do Sul, e aí entra também os estados da região amazônica, precisa de ter o subsídio do governo federal. E aí, deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, entra outra questão. Na verdade, quando o governo ele subsidia alguma coisa, na verdade não é o governo. Não é o Tesouro que está subsidiando. Esse custo é todo, deputado Marçal Filho, repassado para o consumidor, deputado João Henrique. O custo vai para o consumidor. Então, o governo, por exemplo, ele resolve incentivar ou dar um incentivo para a parte de energia, isso entra na tarifa e impacta violentamente, às vezes, e principalmente, a vida dos mais pobres. Então, são questões que nós precisamos. Embora determinadas matérias, energia, no aspecto legislativo não seja desta casa, porque é privativo da União, o aspecto da energia, nós precisamos de estar fazendo cobrança para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar esse setor. Eu concedo uma parte do deputado Marçal Filho. Deputado Barbosinha, inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, porque nós tivemos êxito na audiência pública que promovemos, à medida em que tivemos dados importantes que foram trazidos a todos nós. Eu tive a oportunidade de conversar hoje de manhã, aqui na sala da presidência da Assembleia, com o diretor-presidente da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiro, tivemos uma boa notícia em relação à vinda de técnicos para cá, porque nós, na audiência pública, nos ressentimos da não presença da ANEEL aqui, que poderia trazer dados objetivos para a gente, técnicos, como a Vossa Excelência mencionou. Infelizmente, nós não tínhamos. E
o presidente da ANEEL diz que está aqui com técnicos hoje para ver toda essa questão. E um outro ponto importante, que Vossa Excelência acompanhou bem, que nós descobrimos aqui durante a audiência pública, que muitas coisas que a gente não imaginava que está dentro da conta de energia, está ali, e que todos pagam. Água subsidiada, esgoto subsidiado, a energia rural, uma série de aspectos que estão dentro da conta de energia e toda a população paga. A população inteira paga, às vezes, para beneficiar só determinados grupos. Então, é bom salientar que nenhum de nós, em sã consciência, será contra qualquer programa social, qualquer subsídio. Agora, o governo federal tem que achar uma forma de arcar isso com o dinheiro do Tesouro, que é de todos, não fazer com que os consumidores de energia paguem por isso. E o que o diretor-presidente da ANEEL me disse hoje, quando eu indaguei em relação a esse decreto que existe, que está em vigor, que foi editado pelo presidente Michel Temer, para que em 5 anos haja total desoneração da conta de energia elétrica, e que havia uma preocupação de que o presidente Bolsonaro poderia sustar os efeitos desse decreto ou revogá-lo, ele me garantiu que a interlocução com o presidente está sendo muito boa e que vai continuar isso, e há uma previsão de que daqui a 5 anos, gradativamente, se desonere a conta de energia, e aí nós vamos pagar uma conta de energia daquilo que consumimos, que é o que é justo. Porque se você for verificar o quanto você paga do consumo, é baixo. Só que em cima disso incidem os impostos e inúmeros programas sociais e vários subsídios, etc., que acaba sendo pago por todos. Então, acho que a presença do presidente da ANEEL hoje aqui nessa casa, nos dando essas informações, enriquece ainda mais o debate que já promovemos e que vamos continuar. Eu agradeço ao deputado Marçal Filho e registro aqui, deputado Marçal, a importância da primeira reunião que nós tivemos aqui, presidido por Vossa Excelência, pelo deputado Pedro Kemp, no levantamento de informação e que, na sequência, se deu pela audiência pública. Vossa Excelência lembrou bem, porque nós não ficamos aqui debruçados apenas sobre a questão se o aumento de quilowatts consumido foi em decorrência só das altas temperaturas, se houve erro ou não. Nós entramos em outros aspectos importantes, como bem disse Vossa Excelência, recebendo informações, por exemplo, dos incentivos à água, das concessionárias de abastecimento de água, de esgoto, na parte de energia, e que esse custo ele é todo compartilhado com os consumidores e ele é levado em consideração na formação da tarifa. Já vou conceder ao deputado professor Rinaldo uma parte. Deputado professor Rinaldo, hoje, em termos percentuais, dos 100% cobrado do consumidor, eu vou distribuir aqui os percentuais para dar os 100%. 17% do que é cobrado do consumidor é serviço de distribuição de energia. 28,03%, deputado Cabalmi, é compra da energia. Serviço de transmissão, 2,40%. Encargos setoriais, 12,63%. O que é encargos setoriais? Impostos diretos e encargos, 39,17%. Esses encargos setoriais aqui é uma das discussões que a doutora, a que representa os consumidores aqui, o PROCON, trouxe aqui, que é uma briga com o governo para desonerar esses encargos setoriais da conta de energia. Impostos diretos e encargos, 39,17%. Quase 40% da conta de energia são os tributos. Outros serviços, 0,75%, que dá os 100%. Na verdade, a distribuição, a Energisa, ela fica com esse 100%, 17,02%. Ela fica com 17,02% dos 100%, que é o que ela vai receber pelo serviço de distribuição. O restante são tributos, compra de energia, serviço de transmissão e impostos. Eu concedo uma parte ao deputado professor Rinaldo com maior satisfação. Deputado
Barbosinha, líder do governo nesta casa. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência e também o colega deputado Marçal Filho por ter sido protagonista dessa audiência pública antes de ontem. Uma pena que eu não pude estar aqui, que estava numa reunião partidária, mas eu fico feliz de saber que Vossas Excelências conduziu com muita eficácia essa audiência pública. E está aqui justamente no meu celular, deputado Barbosinha, os questionamentos que a população faz para a gente, que é difícil, praticamente impossível de você entender. É porque nós pagamos imposto direto em encargos, outros serviços. Como assim? Olha o questionamento que a população faz para a gente. Por que pagamos o INSS para a empresa? Por que pagamos pelos riscos de prejuízo? A empresa, quando ela presta um serviço, ela está, lógico, condicionada a ter lucro e é um jogo, pode também ter prejuízo. É assim na vida, aliás, a gente nunca só ganha e a gente nunca só perde. Outra coisa interessante que as pessoas têm dificuldade, eu acredito que todas as Vossas Excelências, por que nós temos que socializar o custo dos furtos, chamado, entre aspas, gatos? Temos que pagar isso? Vamos pagar pela ilicitude daqueles que não cumpriram com o seu papel? Esses são questionamentos que são difíceis da gente entender. Que bom que nós estamos aqui na nossa cidade com o doutor André, que é o presidente da ANEEL, que nos recepcionamos ele há pouco tempo, fizemos uma reunião, fizemos esses questionamentos e ele veio, a pedido nosso, a pedido desta casa, com os técnicos nesta audiência pública, que eu espero que seja dirimida essas dúvidas. A população não pode ficar em vasos de dúvida, e não só ele, e nós, como os deputados, a gente não consegue entender isso daqui. Portanto, eu quero, neste dia que antecede o Dia do Consumidor, fazendo aqui esse parabéns a Vossa Excelência, porque amanhã se comemora a data que houve o primeiro discurso, já concluo, senhor presidente, com a aquiescência do nobre deputado Barbosinha, e lá dos Estados Unidos, John Kennedy, ex-presidente da República, ele fez o primeiro discurso em defesa do consumidor. Portanto, amanhã nós estamos comemorando o Dia do Consumidor. Se for possível, ainda quero usar a tribuna para falar sobre esse tema, mas dizer que Vossa Excelência, juntamente com o Marçal Filho, estão de parabéns pela audiência pública realizada antes de ontem nesta casa, e eu espero que nós tenhamos respostas claras, objetivas, e que a população não possa realmente pagar o pato e sem saber como pagar esse pato. Muito obrigado pela concessão da parte. Eu agradeço, deputado professor Rinaldo, já encaminho para o encerramento, registrando que, além do deputado Marçal Filho, nós tivemos também a participação expressiva do deputado José Teixeira e do deputado Jamilson Nami, na formatação da nossa audiência pública. E aí, deputado Zé Teixeira, tem um detalhe importante para ser avaliado, meu caro presidente Eduardo Rocha. Ao longo dos 12 meses, nós temos a energia contratada. A Energisa, ela faz uma programação. Por exemplo, esse ano ela faz a programação de energia para o ano de 2020. E apenas durante 2 meses, no mês de março e no mês de dezembro, ela teve que recorrer à energia adicional. Significa que a energia do Estado era insuficiente para atender a demanda ao longo de todo 2018. Então, entre o contratado e a energia vendida, apenas nos meses de março e no mês de dezembro é que ela teve que recorrer ao mercado livre para comprar energia para suprir a sua demanda, porque o sistema ele é integrado. Então, é muito importante, meu caro presidente em exercício Eduardo Rocha, que essa casa ela fique atenta para receber da ANEEL quais os critérios que foram utilizados na formatação do preço e do aumento da energia que nós vamos ter anunciado em abril. Além de que é muito difícil nós aquilatarmos, por exemplo, quando a Energisa diz que a perda dela é de 12,5%. Quando você pega a questão da água, nós temos cidade onde perda de água é de 60%, porque você compara pelo quê? O quanto de água que está entrando pelo macromedidor e o quanto que você está arrecadando pela micromedição nos domicílios, no comércio. A energia é o mesmo fundamento.
pelos números da Energisa, o seu grau de eficiência é de 12,5%. Entre as perdas de energias técnicas, que são aquelas que se perdem na própria rede, que é outra questão que nós temos que entender, né? E pelos gatos. Agora, efetivamente, como dito aqui, quem paga pelos gatos, e aí é interessante isso, porque a empresa, se ela for eficiente, ela repassa esse custo para o consumidor. Se ela não for eficiente na questão de combate, por exemplo, às fraudes, ela tem que arcar com esse prejuízo. Portanto, senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo que essa casa está atento aos reclamos da população sul-mato-grossense, e a realização dessas reuniões e dessas audiências é exatamente para obtermos resposta e dar satisfação ao povo do nosso Estado, cumprindo com o nosso papel de parlamentares estaduais em defesa da sociedade sul-mato-grossense. Era isso, muito obrigado.